Uma vez, tinha um famoso pedagogo, um cara que faz sucesso no YouTube, falando como educar as crianças, né, como tratar as crianças com amor, com carinho, cuidado, né, a forma de falar fez muitos livros, best-sellers de educação, como conversar com os filhos, com as crianças. É um cara que faz sucesso, era convidado para programas de TV, falar, né, da forma respeitosa e carinhosa como tratar as crianças e tudo, sempre sem perder a cabeça, nunca levantando o tom de voz, nunca ameaçando com violência. Ele estava concretando, ele passou concreto lá na garagem da casa dele, ele estava refazendo o concreto da garagem dele. Então ele passou todo o cimento, concreto e tudo mais, e o concreto ainda estava todo fresquinho, quando os vizinhos, né, os vizinhos estavam brincando de bola, e os moleques vizinhos deixaram a bola cair em cima do concreto que estava ainda secando ali, e os moleques começaram a pular, foram lá, pisaram lá no concreto, ficaram com as marcas dos pés, da bola, das coisas. E ele começou então a descascar em cima dos moleques do vizinho, começou a gritar, xingar, falar, saiu com um taco de beisebol, né? A mulher falou, mas querido, você sempre fala tanto, né, do amor, do respeito, da forma de tratar as crianças, né? Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, querida, eu gosto das crianças no abstrato, mas não no concreto. Tem, na nossa paraxá, a gente falou, já mencionou sobre isso também vezes passadas, que a nossa paraxá fala da construção do Mishkan. Estamos agora em 5 parshiot na sequência falando da construção do Mishkan. A gente chegou a mencionar, inclusive, que quando Deus mandou, quando tem em Bereshit, quando fala da criação do mundo, do universo, são apenas 30 e poucos psukim, e agora a gente tem mais de 370 psukim falando da construção do Mishkan. Então, uma das coisas que a gente mencionou nas semanas passadas foi que, para Deus, que é o infinito, o todo-poderoso, criar um mundo finito e limitado, apesar que o universo é gigantesco, é imenso, é maravilhoso, isso não é nenhuma novidade, afinal, então merece ser o 30 psukim na Torá. Agora, como nós, seres finitos, limitados, né, a gente vai criar uma casa para Deus, isso merece 10 vezes tanto mais psukim. Então Deus ele tem amor justo para a nossa construção. Tem existia um filósofo grego chamado Platão, quem estudou aí no colégio, né, vestibular, não sei, o pessoal que temos aqui os nossos universitários, não sei se caiu aí temas de filosofia platônica. Aí, o Platão ele tinha ele estava sempre em busca da verdade, né? E na sua busca pela verdade, ele chegou à seguinte conclusão. Ele falava, às vezes tem uma coisa que para mim parece ser isso e para o outro parece ser um pouco diferente. Então, como que você encontra a verdade? E a forma que ele entendeu é que existe, por exemplo, existe uma árvore. A árvore pode ter alguns defeitos. A árvore pode estar faltando uns galhos, pode estar com uma marquinha ali, alguém passou lá e fez um coraçãozinho, escreveu o nome dele, da namorada ali. Então, a árvore não está perfeita, essa árvore específica. Mas, no mundo platônico, no universo platônico, existe o conceito árvore. E o conceito árvore, ele é aquele conceito que é universal. É aquilo que a maioria das pessoas entendem por árvore na sua perfeição. E essa árvore perfeita, utópica, platônica, ela é a verdadeira árvore. Não é essa árvore que está aqui na esquina, né, meio carcomida aí pelos cupins, pelas plantas. Isso daí não é isso daí, quando você diz árvore, isso não está se referindo a essa específica árvore aí que está meio mal das pernas. Quando você fala árvore, você está falando o conceito árvore, que é aquele conceito que é aceito por todo mundo. Se é uma coisa aceita por mais pessoas, então isso, assim essa é a conclusão dele, que é o ideal de uma árvore.
o conceito filosófico idealista, na sua forma platônica, né? Essa é a verdadeira árvore. E não uma aqui específica que pode ter um problema ou outro. Então é a verdadeira árvore. E aí então, todo mundo tenta chegar, a busca das pessoas pela verdade, das coisas, é tentar chegar nessa perfeição que é platônica. Na verdade é praticamente impossível. Tem uma frase famosa que o presidente Nixon ele falava, porque uma vez ele estava conversando com um conselheiro, né? E aí o conselheiro falou assim, parece que todos os americanos eles eram encantados, adoravam o John Kennedy, né? E ele falou, e por que os americanos odeiam a mim, ao Nixon, né? Então, o Nixon mesmo ele chegou à seguinte conclusão, ele falou o seguinte, que os americanos, quando eles veem o Kennedy, a família do Kennedy, ele, a esposa, né? Eles veem algo como, é isso que eles gostariam de ser. Por isso que eles gostam do Kennedy. Quando eles veem o Nixon, eles falam, é isso que nós somos mesmo. E é por isso que eles não gostam dele. Então, tem uma coisa que é a visão que a pessoa tem, uma visão idealista de uma coisa, uma visão platônica, o ideal, que é isso que a pessoa quer ser, é isso que ele gostaria de ser. Né? Aquela imagem. Mas ele fica chateado com aquilo que ele realmente é a situação que ele está atual. Justo esse conceito platônico, para derrubar esse conceito platônico, esse pensamento, de certa forma, o Rebbe diz que as nossas parashot vieram exatamente ensinar o contrário desses ideais. As primeiras duas parashot eram o mandamento de Deus, como deveria ser o Mishkan. Era o Mishkan espiritual. Tá? A gente lê o Midrash fala, a Gemara fala, que o Yerushalayim aqui de baixo tá de acordo com o Yerushalayim de cima, o Bet HaMikdash embaixo, ele tem um Bet HaMikdash em cima também. Existem dois Bet HaMikdash, o físico e o espiritual. E das Parshiot, o Zohar fala que quando o Midrash, o Zohar, Kabbalah, ele se refere às Parshiot, ela fala do Mishkan de cima e do Mishkan de baixo. Então as primeiras Parshiot são do Mishkan de cima. O Mishkan ideal é o Mishkan desenhado por Deus. É o mandamento que Deus fala, faça a menorá assim, faça o Aron HaKodesh desse jeito, eu quero as madeiras assim. É a forma como Deus desenhou para Moshe Rabbeinu é o Mishkan espiritual. O de cima é o ideal, o plano. Mas as nossas duas parashot que a gente está lendo agora, vai aquele, agora semana que vem a gente vai ler Pekudei, é o Mishkan na prática. É como ele realmente foi aqui embaixo. Deus fez questão de repetir esses dois, porque na verdade são duas histórias diferentes. Explica o Rebbe, é outro Mishkan. Não é o mesmo Mishkan. O Mishkan ideal não é o mesmo Mishkan do Mishkan real. O real nunca é igual, nunca sai como planejado. Quem faz obra, né? Temos aqui um engenheiro. Nunca sai igual ao planejado. Não existe isso. Ele era bom. Ele era bom, mas nunca é igual ao planejado. É outra história. Fazer é diferente. Levar na prática, pode até sair perfeito, assim, pode sair como plano, pode ser como planejado, mas o fazer, talvez eu vou corrigir minhas palavras então. O Mishkan, na realidade, na prática, é uma outra história. É um outro Mishkan do que foi o planejado. É um outro Mishkan. Isso merece duas parashot. Inclusive, até mencionei isso aqui também semanas passadas, tem uma coisa muito interessante de acompanhar nas grandes histórias da Torá. Nos grandes momentos. Toda vez que você pega um grande momento da Torá, tem detalhes que só o Midrash conta. Se você lê o Midrash com as histórias da Torá, parecem histórias totalmente opostas. Né? Quando a gente fala agora da construção do Mishkan, para dar um exemplo, construção do Mishkan na prática, a parashá da semana que vem vai ser o quê? Parashá Pekudei. O que é Pekudei? O Moshe Rabbeinu ele tem que prestar contabilidade de tudo que ele fez no Mishkan. Por que o Moshe Rabbeinu tem que prestar contas? E o Midrash fala que as pessoas começaram a suspeitar,
essa história de rabino fazendo charity, né, ganhando fundos. Aonde está todo esse ouro que a gente deu? Não estou vendo tudo isso aí. Com certeza, Moshe Rabbeinu está dando uma festa de arromba aí no casamento das filhas dele. Dos filhos, né? Dos filhos, né? Isso aqui saiu da onde? Isso aqui é meu ouro que ele está pagando o casamento do filho dele. Ele trocou de carro, né? Vai e volta para Nova York como se fosse Guarujá. Então, mas não é brincadeira. O Midrash fala claramente que os judeus começaram a suspeitar de Moshe Rabbeinu. Que vários judeus começaram a suspeitar que Moshe Rabbeinu estava ficando rico nessa construção do Mishkan. Então, Moshe Rabbeinu teve que prestar contas. E ele ficou desesperado até quando um número não bateu, né? A gente vai ler na semana que vem, depois a gente fala mais sobre esse assunto, que na prata ele não estava encontrando onde realmente foi colocado um pouquinho, alguns calim de prata ali, ele ainda não estava encontrando, e ele precisava urgentemente encontrar, porque alguns estavam falando, tá vendo? Não falei? É isso mesmo, tá faltando, esse ele embolsou. Não só isso, a gente vai ver na construção do Mishkan, Moshe Rabbeinu ele teve dificuldade em construir o Mishkan. Quando Deus fez o espiritual, a menorá, Moshe Rabbeinu falou, não consigo. Na hora que ele foi fazer a menorá, ele não conseguiu. Quer dizer, o ideal era assim, né? Tinha que fazer desse jeito. Ele não conseguia. Ele falou, fazer isso na prática eu não consigo. Deus teve que ajudá-lo, ele teve que pegar, jogar no fogo. E assim ele teve vários empecilhos. Na hora que finalmente concluíram o Mishkan, ficou 3 meses para conseguir levantar. Ninguém conseguia levantar as paredes. As paredes que eles fizeram de madeira de acácia eram extremamente pesadas. Até que Moshe Rabbeinu foi lá e com a ajuda de Deus ele conseguiu levantar as paredes. Quer dizer, uma coisa é a teoria, é o ideal. E outra coisa bem diferente, é um mundo totalmente diferente, é o mundo prático. É o mundo real, com dificuldades, com problemas. E interessante que isso aconteceu em todas as histórias. A gente falou... Se você pegar, quando teve a inauguração do Bet HaMikdash, teve vários problemas lá, que a Torá nem conta. Vocês têm que ler isso aí no Midrash. Fala que a mãe de Shlomo HaMelech teve que acordar ele, né? Por quê? Porque ele dormiu até mais tarde do dia da inauguração do Bet HaMikdash. E aí quando ele chegou lá, os portões não queriam abrir para ele. Imagina, todo o povo estava esperando para a inauguração do Bet HaMikdash. Ele foi abrir o Bet HaMikdash e não conseguia, ele teve que rezar, implorar, até que ele pediu em nome de David HaMelech e finalmente os portões se abriram. Quer dizer, teve muitas dificuldades, muitos problemas. E o interessante também é que se você lê a história no Tanakh, não parece todos os problemas. Você tem que ler com os detalhes, no Midrash vai aparecer todos os problemas que teve, mas na prática, fazer alguma coisa virar real sempre tem muita dificuldade. A dificuldade é tanta de fazer uma coisa real, que Deus, obviamente Deus é todo poderoso, ele podia fazer tudo de outra forma, mas ele, quando conta, o Midrash conta a história da criação do mundo, o Midrash conta sempre uma dificuldade. Deus, quando foi criar o mundo, logo no princípio, primeiro dia, o que Deus fala? No Midrash fala que ele ia fazer o mundo com o atributo da justiça. E Deus viu, se o mundo fosse perfeitamente só da justiça, não ia dar certo. Que ninguém ia aguentar. Então, quer dizer, o plano era fazer um mundo justo, falou, não vai dar certo. Teve que botar misericórdia junto. Aí depois, Deus foi colocar uma luz. E falou, essa luz é muito boa, muito forte para o mundo, teve que guardar só para a era messiânica. Aí depois separou as águas de cima das águas de baixo, as águas de baixo reclamaram. Aí depois você tem sol e lua. Era para ser os dois do mesmo tamanho. Aí a lua reclamou e teve que diminuir. Aí depois ele mandou fazer as árvores. As árvores, segundo o Midrash conta, tinha que ter o gosto da fruta. As árvores tinham que ser comestíveis. As árvores falaram, não vai dar... As árvores sozinhas não obedeceram a Deus. E suas frutas são comestíveis e não o galho. Mas assim é todo dia da criação tem algum empecilho. Alguma coisa... Não foi, quando Deus ainda foi criar o ser humano, os anjos começaram a brigar, falaram, o que é isso, ficaram com inveja, e até que no próprio, já fez o ser humano, falou, sozinho também não dá, precisava da mulher, aí com a mulher também deu errado, o fruto proibido, sempre teve alguma coisa de errado, sempre teve alguma dificuldade. Mas se você lê a história é bonita.
A história... Então, aqui tem duas grandes lições. Primeira grande lição é que o mundo real é um mundo totalmente diferente. Isso a gente tem que aprender para a vida. Os jovens, hoje em dia, principalmente, mas não só jovens. A gente... Uma vez veio uma moça pedir uma brachá de shidduch pro Rebbe, e o Rebbe falou a seguinte coisa para ela, na lata. O Rebbe falou, você lê muita novela. Ela lia aqueles livros românticos de novela, sabe? Você lê muito livro de ficção, livro de ficção. Falou, a vida não é assim. Né? A vida não são esses livros de ficção, não é essa a vida real. E o Rebbe deu, assim, colocou ela no caminho, porque as pessoas hoje em dia têm uma vida de Instagram, né? Que é essa vida para fora, que todo mundo enxerga somente o perfeito, o ideal, esse mundo platônico que não existe. Inclusive Deus fala, eu só vou morar no mundo real. Deus não mora no Betamigdash de cima. E Deus quer morar no Betamigdash de baixo, no real. E o Betamigdash real, quando foi construído, teve dificuldades, teve problemas. Quando o Mishkan foi construído, e até Deus, quando construiu o mundo, foi com dificuldades e com problemas. Isso demonstra que para a gente aprender algumas lições. Número 1, não existe perfeição e não é para buscar essa perfeição inatingível. Não é para sofrer, né? A gente fica frustrado tentando atingir esse mundo platônico que não existe. E não só isso, Deus não quer morar nesse mundo platônico. Deus ele quer morar justo no meio da nossa dificuldade. E quando ele conta a história, ele fala, fantástico. Teve dificuldade, os judeus suspeitaram de Moshe Rabbeinu, no final deu tudo certo. No final Moshe Rabbeinu provou, no final ele teve dificuldade para levantar, mas ele levantou, e o Mishkan ficou de pé e Deus morou lá. Deus morou, apesar da dificuldade, Deus fala, é isso que eu mais gostei. Eu gostei de morar nesse esforço, nesse suor, nesses probleminhas, e a história no final é o final feliz, que o Mishkan foi construído com esses detalhes. E esse é o mundo real. E esse é o mundo que Deus gosta, é aí que Ele quer morar. Ele não quer morar no mundo platônico. Vamos lá. Fazer a Yom Yom já está cada vez mais cedo. A Yom Yom de hoje, dia 24 de Adar 1. Admor Emtsai ana lerab Hillel miparetcher al shelos im yachzor chassidus gam me'oras she'anashehem ein lohem musag bechassidus. O Mitteler Rebbe, o segundo Rebbe, ele respondeu para o grande Hassid famoso, Rab Hillel de Paretch, que ele perguntou se ele deveria falar Hassidut em cidades, em vilarejos, que as pessoas não tinham a mínima ideia de assuntos de Hassidut. Para eles eram assuntos muito distantes, não saberiam entender, né? E aí disse o Mitteler Rebbe, Lidivre Hassidut, as palavras de Hassidut, Maziná Neshama, a alma escuta. Quer dizer, Ursiv Noslim Min Levanon, Levanon Lev Bet, Keneged Lamed Ben Netivot Chokhmah, Nun, Keneged Nun Sharei Binah, Vehainu. Então ele fala, está escrito que se pega de Levanon. Levanon é os assuntos 32 assuntos de Chokhmah e os 50 portões da compreensão, ou seja, Chokhmah Binah Shebeneshama. A Chokhmah e a Binah da alma, elas pegam isso daí e isso influencia a pessoa. Kasher Neshama Makshivah, apesar que a pessoa pode estar escutando assuntos muito profundos e elevados de Hassidut, e ele mesmo está entendendo, a sua alma está escutando. E quando a sua alma Makshivah, ela presta atenção, Nozel Venotev, isso vai derramando, vai caindo, Adavar Be'ara Neshama Mechaet Aguf. De certa forma, isso vai causando, vai influenciando a parte que dá vida para o nosso corpo. O Mikach Notzer Chizuk, e isso dá uma força, uma energia, Ve'asetov, para a pessoa fazer o bem, Sheberamach Mitzatase, o Bestru Merai, para se afastar do mal, Shebeshassa Mitzvot Toltase. Isso que a alma escuta Hassidut, acaba influenciando nossas ações, mesmo que a gente não entendeu, às vezes, algum conceito, isso influencia o nosso comportamento em mitzvot práticas para o bem, e também evitar de fazer o mal.